Oi, quinto ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma atividade. Nesses exercícios agora, a gente vai ver se realmente a gente aprendeu tudo o que foi dito até aqui. Vamos ver se vocês se lembram disso? Então, vamos lá na página 46. Na página 46, o primeiro exercício diz: no cardápio de um restaurante constam as seguintes opções de sobremesas. Então, se vocês verem aí, tem as frutas e as coberturas. Como é que eu vou fazer isso? Combinações. Então, eles querem as seguintes opções de sobremesa. Nós temos que fazer as combinações. Ou seja, eu vou pegar a fruta morango e vou fazer ela com a cobertura de granola. A fruta morango com a cobertura de chocolate branco. A fruta morango com a cobertura de chocolate e a fruta morango com a cobertura de leite condensado. Ó, vou fazer com o mouse. Morango com granola, morango com chocolate branco, morango com chocolate e morango com leite condensado. Tá vendo? Então, com uma fruta, eu fiz 4 coberturas, tá? Uma fruta, quatro coberturas. Quantas frutas eu tenho aí? 5. Não são morango, banana, laranja, maçã e pera, não são 5? Então, 5 vezes as 4 coberturas dá... Quanto que dá aí? Pensem. 20, não é? Então, aí dá para fazer 20 combinações diferentes. Ou seja, 5 frutas com as 4 coberturas, porque cada fruta vai com as 4 coberturas, tá? Espero que vocês tenham entendido e feito direitinho. Então, são 20 combinações. No exercício número 2... identifique a propriedade usada em cada igualdade. E agora? Agora a gente vai ter que ver isso, porque vocês vão ter que lembrar quais são as propriedades, vocês podem olhar aí no livro e ver qual que é essa propriedade. Então, a primeira, a letra A, 48 vezes 5 é igual a 5 vezes 48. Que propriedade é essa? É uma multiplicação igual a outra multiplicação, só os números que mudam de lugar. Qual é essa propriedade? É a propriedade comutativa. Isso mesmo, se você falou propriedade comutativa, tá certíssimo, acertou. Se não, você vai lá e dá uma olhadinha por que é a propriedade comutativa. Porque a multiplicação, ela é a mesma, só que ela está em ordens diferentes, tá? O resultado é o mesmo. Então, é uma propriedade comutativa. A letra B, lá do lado. Letra B aqui, ó, do ladinho aqui, letra B. 56 vezes 1 é igual a 56. Isso é fácil, né? Já sabem? Essa daí é o elemento neutro da multiplicação. Lembra, qualquer número vezes 1 é igual a ele mesmo. Então, o elemento neutro é qual? É o 56 ou é o 1? Claro que é 1, porque qualquer número vezes o 1 é ele mesmo. Então, o elemento neutro número 1. Essa propriedade aí, essa igualdade, vamos dizer assim, é de elemento neutro, tá bom? Letra C. Aqui, ó, letra C. 6 vezes, entre parênteses, 5 menos 2 é igual a 30 menos 12. Nossa, Pro, o que é isso, pelo amor de Deus? Eu não sei o que é isso. Isso daí, a gente tem que lembrar que ela é uma propriedade. Olha aqui, ó, lembra das setinhas? 6 vezes o 5, depois 6 vezes o 2. Lembra disso? Se a gente fosse fazer essa atividade, essa igualdade, a gente faria 6 vezes 5, depois 6 vezes 2, que é igual a 30 menos 12. Aí nós fazeríamos essa subtração,
tá? Então, qual é a propriedade aí? Pensem, qual é a gente está distribuindo o número 6, não está? Então, é uma propriedade distributiva. Muito bem, em relação à subtração, né, que tem do outro lado, mas é uma propriedade distributiva. Isso mesmo. E agora nós vamos para a última, que é a letra D. Vamos lá. Entre parênteses, 9 vezes 5 é igual a vezes 3, desculpa. 9 vezes 5 entre parênteses vezes 3 é igual a 9 vezes entre parênteses 5 vezes 3. Nossa, Pro, mas que coisa é essa? Como que a gente faz isso? Primeira coisa que vocês têm que ver. Olha os números. Vocês perceberam que os números são os mesmos? Os números são os mesmos. Eles só estão em ordens diferentes, tá? Mas todos em multiplicações. Então, se vocês forem analisar, 9 vezes 5 entre parênteses vezes 3, o total disso vai ser igualzinho a 9 vezes entre parênteses 5 vezes 3. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez uma propriedade associativa, lembra disso? Nós associamos uma conta a outra, uma multiplicação a outra, com os mesmos números, só que eles estavam em ordens diferentes, porque vocês têm que lembrar que a ordem dos números não altera o produto, né? O resultado. Tá? Se vocês forem fazer essa conta, vai dar exatamente a mesma coisa. Então, é propriedade associativa. Agora, nessa aqui, no exercício número 3, vocês resolvam as multiplicações. Então, aqui a gente já fez isso muitas vezes lá na frente. Eu já pedi para vocês fazerem. A gente já fez bastante tabuada enquanto a gente estava na escola. Então, essa daqui eu quero que vocês façam, porque não vai dar tempo de eu fazer agora com vocês. E depois eu quero saber o resultado e a gente vai fazer a correção disso, tá bom? Para ver se vocês conseguiram, se deu certo, se não deu certo. Lembrando sempre que o número 3 vezes todos eles, depois o número 2 vezes todos eles, número 9 vezes todos eles e o número 9 vezes todos eles. Então, essas duas continhas de multiplicações, depois eu quero ver com vocês, junto com vocês, na aula que a gente vai ter a aula de matemática no Zoom, e aí eu vou fazer com vocês para ver, eu quero ver quem acertou. Vamos lá? Eu sei que vocês vão conseguir, tá bom? Enquanto isso, vamos para a próxima. Vamos lá, né? Esse exercício é o seguinte: na aula de matemática, Yumi fez uma atividade utilizando papel quadriculado. Aí você tem que observar essa ilustração. Essa ilustração, ela está falando o seguinte na letra A: escreva uma expressão que represente a quantidade de quadradinhos que Yumi pintou de cada cor. Meu Deus, Pro, o que eu vou fazer agora? Ai, Pro, eu não sei o que fazer. Primeiro, o que vocês têm que fazer? Conta todos os quadradinhos. Então, a gente contar os quadradinhos, a gente tem que fazer o rosa. Você vai contar e vai ver quantos tem. O amarelo, o azul e o verde. Mas para isso a gente pode fazer de uma forma diferente, que é o que eles estão querendo. É uma expressão. Então, vamos lá no rosa. Como que a gente está fazendo aqui, ó? Vamos contar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, nós temos 14 na linha do rosa. Vamos ver na coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, vocês estão vendo que aqui na coluna nós temos 18 e na linha nós temos 14. Como que a gente pode fazer isso? Vamos pensar?
Aí vocês vão ter que fazer para saber o total, tem que se fazer uma expressão, tá bom? Agora vamos para o amarelo. O amarelo é 1, 2, 3 na linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 também na coluna. Então, no rosa, vocês poderiam fazer 18 vezes 14? Poderiam ou não? Sim, poderia. E no amarelo, vocês poderiam fazer 18 vezes 3? Sim, poderia. No azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Na coluna, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, se a gente for fazer a expressão, é 5 vezes 14, ou 14 vezes 5. E aqui, 1, 2, 3 no verde, né? 3 na linha, 1, 2, 3, 4, 5. E 5 na coluna. Só que agora vocês vão ter que associar isso. Como que a gente associa isso para saber o total? Aqui, uma expressão que representa a quantidade de quadradinhos que o me pintou de cada cor. Então, a gente vai fazer aqui, ó, linha vezes coluna do rosa, mais linha vezes coluna do amarelo, mais linha vezes coluna do azul, mais linha vezes coluna do verde. Lembrando que o linha vezes coluna do rosa tem que estar entre parênteses, mais o linha e o coluna do amarelo entre parênteses, mais o linha e coluna do azul entre parênteses, mais o linha e coluna do verde entre parênteses. Na próxima aula, a Pro vai estar com uma lousa improvisada. E aí eu vou fazer essa expressão aqui também para vocês, para ver se vocês acertaram com uma aula explicativa que fica mais visível, tá bom? Para vocês entenderem melhor. Então, essa expressão vocês vão colocar aqui na letra A, tá bom? E aí, é o que eu falei agora, ó, linha vezes coluna entre parênteses, mais linha vezes coluna do amarelo entre parênteses, mais linha vezes coluna do azul entre parênteses, mais linha vezes coluna do verde. É igual, tá? Isso é uma expressão. Vocês vão fazer essa expressão aqui para mim na letra A. Na próxima aula eu vou querer ver como a gente vai estar online e eu vou passar para vocês a expressão corretamente, de uma forma que vocês vão poder entender se está certo ou não o que vocês fizeram. E aí vocês vão fazer essa conta dessa expressão e vão colocar aqui na letra B quantos quadradinhos ela pintou ao todo. Ah, Pro, eu vou contar tudo e vou colocar aqui. Mas se você não fizer a expressão, você também não vai saber. Claro que você pode contar, mas aí você vai estar sabendo que você está contando o total e não fazendo a expressão, né? Então, faz essa expressão da forma que a Pro disse, tentem fazer as contas e na próxima aula, com certeza, eu vou ajudar vocês e vai estar de uma forma mais visível para eu poder explicar isso para vocês, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Agora vamos para a página 48. Na página 48, são alguns probleminhas para nós fazermos as nossas atividades, para ver se a gente entendeu como que faz as expressões, como que nós fazemos as multiplicações, quais são as propriedades que a gente pode estar usando e assim por diante. Essas atividades eu só vou dar uma ênfase, mas eu quero que vocês façam para eu fazer com vocês e corrigir na nossa próxima aula, tá? No Zoom, porque infelizmente a Pro hoje não está com uma lousa, um lugar apto para mostrar isso para vocês, mas eu quero tirar algumas dúvidas, tá? Então, no exercício número 1, tá assim: a função de Anderson na empresa onde trabalha é separar os parafusos que devem ser entregues.
Hoje, o Anderson separou 32 caixas. Cada caixa continha 28 potes e em cada pote havia 63 parafusos. Qual quantidade de parafusos Anderson separou? Então, o que vocês têm que pensar? Vocês têm a conta que vocês têm que fazer, vocês têm que primeiro pensar o seguinte: tinha 32 caixas, dessas 32 caixas, os 28, tinha 28 potes, tá? E em cada pote tinha 63 parafusos. Então, o que vocês têm que fazer? É uma conta de multiplicação, né? Porque vocês têm que ver que em cada pote tinha 63 parafusos. Então, para eu saber quantos parafusos tinha em 28 potes, eu tenho que fazer uma conta de multiplicação, não é? Pensem bem como que vocês vão fazer. E aí, depois nós corrigimos na próxima aula. É a mesma coisa aqui. No exercício 2, olha, vou mostrar. Exercício 2 é a mesma coisa aqui, ó. O Colégio Gênios levou seus alunos ao zoológico. Observe o quadro abaixo. Então, aqui tem os alunos do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos. Aí tem a quantidade de alunos por sala e a quantidade de sala. Quantos alunos no total foram ao zoológico? Como que vocês têm que fazer essa conta? Vocês têm que fazer essa conta. Quantidade de alunos por sala vezes a quantidade de salas. Aí vai dar um valor. Então, vocês vão pegar o primeiro ano, a quantidade de aluno vezes a quantidade de sala. Segundo ano, a quantidade de aluno vezes a quantidade de sala. Terceiro ano, a quantidade de aluno vezes a quantidade de sala. Quarto ano, a quantidade de aluno vezes a quantidade de sala. E quinto ano, a quantidade de aluno vezes a quantidade de sala. E aí, vocês vão fazer o quê? Vai pegar o total de cada uma e fazer a soma, tá? Fez essa quantidade, fez essa multiplicação, faz a soma no total, vai dar o total de alunos que foram ao zoológico, tá bom? Aí, vamos para o próximo. Próximo é o seguinte: nas caixas da figura ao lado serão guardados os quebra-cabeças de uma escola. Aí a letra A está perguntando o seguinte: se em cada caixa cabem 11 quebra-cabeças, quantos jogos a escola possui? Aí vocês têm que vocês têm que fazer uma conta, ó. Vamos ver quantas caixas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tenho 16 caixas e em cada caixa eu tenho 11 quebra-cabeças. Qual é a multiplicação que eu tenho que fazer? 11 vezes 16, não é mesmo? Vocês vão fazer aí bonitinho para ver se acertaram. Na letra B, se em cada quebra-cabeça há 80 peças, quantas peças são ao todo? Aí vocês têm que entender o seguinte: na letra A, tá dizendo que em cada caixa tem 11 quebra-cabeças, ok? Vocês vão fazer a conta lá, 11 vezes os 16 caixas. Na letra B, eles já querem saber quantas peças tem ao todo. Só que assim, em cada quebra-cabeça tem 80 peças. Então, o que vocês acham que vocês têm que fazer? Vocês vão ter que fazer 80 peças, que é de um quebra-cabeça, vezes 11, que é a quantidade de quebra-cabeças que temos, e depois vezes os 16 caixas que nós temos. Será que tá certo, Pro? Não sei, vamos tentar fazer? Pense nisso, tá? Cada caixa tem 80 peças. Aí vocês têm que saber quantas peças tem nas 11 caixas e depois o total nas 16 caixas, tá?
fazendo a multiplicação. Vai chegar no número bem alto e nós vamos ver na próxima aula se vocês acertaram ou não. Vou tirar as dúvidas de quem não conseguiu. Não entendi, não consegui. Vou tirar todas essas dúvidas, tá bom? O exercício número 4. Gabriel conserta computadores. Peraí que eu tô... tô no exercício número 3 ainda. Desculpa, gente. Gabriel conserta computadores ganhando R$ 28 por hora de trabalho. Ele trabalhou 8 horas por dia durante 7 semanas, com uma folga semanal. Quanto Gabriel ganhou nesse período? Então, aqui vocês têm que parar e analisar um pouquinho, tá bom? Porque ele ganha R$ 28 por hora e ele trabalhou 8 horas durante 7 semanas. Quantos dias tem 7 semanas? Só que tem que lembrar que dessas 7 semanas, ele tirou uma folga semanal. Então, vocês primeiro têm que fazer uma conta de subtração, depois uma conta de multiplicação. Então, essa daqui eu vou deixar vocês pensando. Pede ajuda para o pai ou para a mãe, que é muito legal. Fazer a cabeça pensar. A gente precisa pensar para colocar o corpo em movimento e a mente também, tá? Quando a gente pensa, o corpo também está pensando, viu? Número 5. Uma rede de cinemas foi inaugurada em um shopping center. A nova instalação conta 11 salas. Sabendo-se que em cada sala existem 66 fileiras, em que cada fileira há 34 poltronas, qual é a lotação máxima do cinema, juntando-se todas as salas? Nossa, pelo amor de Deus, você não vai fazer isso com a gente, né? Esse é muita coisa, a gente tem que pensar muito. Realmente a gente tem que pensar muito. Então, assim, uma rede de cinema, ela tá lá. Ela tem 11 salas. Em cada sala tem 66 fileiras. E em cada fileiras há 34 poltronas. Então, primeiro eu tenho que fazer a quantidade de poltronas vezes a quantidade de fileiras. Quantidade de poltronas vezes a quantidade de fileiras. Aí eu vou saber quantas eu tenho em uma sala. E o total disso vezes a quantidade de salas, tá? Aí eu vou ter a resposta da lotação máxima do cinema, juntando-se todas as salas, tá bom? Então, não se esqueça, a quantidade de poltrona vezes a quantidade de fileira e o total vezes a quantidade de salas. Vamos para a última? Vamos lá. Nossa, é muita coisa. Já começou com a corda toda. Já, a gente ficou muito tempo parado, né? Muito tempo, não vamos dizer de férias, mas a gente ficou muito tempo longe um do outro. Então, vamos lá. Nesta daqui, Daniel e Aline marcaram a data do seu casamento. Eles estão comprando alguns dos eletrodomésticos de que precisarão. Calcule quantos dois gastarão no total. Então, aqui eles estão comprando os eletrodomésticos. E aí, ele colocou para vocês quanto que eles pagaram, a quantidade que eles pagaram em cada parcela de cada item. Então, o que vocês vão ter que fazer aqui? Coisa simples, muito legal. Vocês vão ter que fazer o valor da geladeira, por exemplo, vezes a quantidade de parcela. O valor da TV, vezes a quantidade de parcela. O valor do micro-ondas, vezes a quantidade de parcela. E o valor do fogão, vezes a quantidade de parcela. Mas a pergunta é, calcule quantos dois gastarão no total. Então, além dessas multiplicações, além dessas 4 multiplicações que vocês vão fazer, o total de cada uma, vocês vão ter que fazer o quê? Uma adição. Vocês vão ter que somar o total, aí sim vocês vão ter as respostas que o probleminha está pedindo, que é o quanto os dois gastarão no total, tá bom? Então, assim, eu espero que vocês façam com calma, leia novamente tudo isso. O que a Pro tá fazendo aqui só é abrir um pouquinho a mente para vocês entenderem o problema. Mas na próxima aula vai ser uma aula online, a gente vai estar um olhando para o outro, eu vou tirar as dúvidas de vocês.
Vai ser uma aula mais dinâmica, tá resolvendo as aulas para ficar melhor, para vocês me verem, ter uma lousa para ajudar vocês, ou uma folha, alguma coisa, tá? Então, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Essa é a nossa primeira aulinha, voltando ao retorno das férias, tá bom? Um grande beijo, espero que vocês fiquem todos bem e façam o exercício, tá bom? Um beijo, tchau, meus amores.